Nina, silêncio no estúdio. O cabelo tá feio, não? Fala pessoal, bem-vindo de novo ao canal Calombo! Estamos de volta! Aqui novamente, de novo, tudo outra vez. O povo não aguenta mais. Esse retorno, não volta, não volta. A Sueli fica nessa onda de ir e voltar. É assim, gente. A vida de quem é CLT, que não nasceu herdeiro. Às vezes dá, às vezes não dá, não é, my wife? My wife ainda continua aqui, nos bastidores, tá? Hoje nós temos minha filha Petina também, mas ambas estão aqui no backstage, né? Hoje aqui ó, com o Bob Esponja, Carlos Cadrada, e é sobre isso e tá tudo bem. Então estamos de volta e sem mais delongas, roda a vinheta. A série documental sobre Robinho chegou na Globoplay no último dia 30, com 4 episódios falando do dia fatídico em que ele e mais 5 amigos cometeram um ato criminoso, não aqui no Brasil, mas na Itália. Em 2013, Robinho estava numa festa de aniversário de um de seus parceiros, que é assim que denominam os amigos dos jogadores hoje em dia, né? Cultura que nosso querido Neymar trouxe e ficou, acredito eu, né? Se eu não estou errada, por favor, me corrijam aí nos comentários. Mas os parceiros, os amigos, estavam na Itália, e aí eles se reuniram para comemorar o aniversário de Cleitinho. E lá, a vítima também estava num ambiente, era uma casa de show, e ela foi violada sexualmente por ele e por os amigos. Ela estava inconsciente, né? Óbvio, evidente, não teve ações para se proteger ou coisas do tipo. E foi deixada no estacionamento logo depois do crime. Ela demorou cerca de 4 meses para poder fazer a denúncia. Algumas pessoas julgaram em relação a isso, mas precisamos lembrar que cada vítima tem sua reação, seu tempo de aceitação, até isso é que ela fala no documentário. A parte forte desse documentário, eu acho que é justamente isso. O depoimento que ela dá perante todo esse período de 4 meses antes dela chegar aí para a delegacia. O momento que ela se deu conta, como ela parou de se culpar por ter bebido, como ela parou de se culpar porque ela poderia não ter saído, ela poderia ter ficado em casa. Entender o fato que um dos amigos de palco era amigo dela, ela confiou nele e no fim das contas ele foi o mais FDP de todos. Entender também que ela foi deixada na mão pelas amigas, né, que estavam com ela. Em resumo de ópera, todo esse processo. E na lei italiana, você tem um período do ato de crime. Aí você tem mais 9 meses, até 9 meses para fazer a denúncia. Em países como Estados Unidos e alguns países da Europa são, acho que se não me engano, 10 anos, em outros países são 30. Mas, enfim, não deveria ter tempo, né? Crime é crime, independente da época, do lugar, da pessoa. Mulher diz, não é não, gente. É simples assim. Mas, voltando ao caso, Robinho foi investigado pela polícia italiana. Na verdade, isso não é uma coisa que nós não tínhamos conhecimento antes da série documental. Porque esse caso foi denunciado em 2014. Óbvio, a coisa não foi escrachada assim logo em primeiro momento, porque a polícia italiana foi muito sagaz. A gente entende todo o processo de investigação da polícia italiana que foi feito. A partir do momento que existe a denúncia, eles começaram a ver como eles poderiam ter provas, né, para poder chegar até a conclusão do caso e chegar de fato nos culpados e saber exatamente o que aconteceu. Então, eles intimaram uma das pessoas que estavam envolvidas, um dos amigos de Robinho, e a partir daí eles começaram a grampear a ligação deles. De Robinho, de Jairo, do Falco, enfim, eles começaram a ver a conversa entre eles e os próprios acusados criaram provas para eles, porque eles admitiram durante esses grampos o que aconteceu, como aconteceu. Eles iniciam com um deboche, como diz assim, não lembro nem mais dessa menina faz 1 ano, que não sei o que, lembro lá quem foi que aconteceu. E a gente chega até uma das últimas conversas entre ele e o outro acusado que foi condenado, o Falco, eles de fato comentando de todo o ocorrido. Esse caso teve uma repercussão muito grande quando de fato o Robinho foi condenado.
Porque aí as mídias brasileiras começaram a divulgar, ele era jogador do Atlético e, pasmem, senhoras e senhores, o Atlético não fez nada. Houve campanhas, levantamento de faixas, enfim. Mas ele jogou no Atlético, cumpriu o contrato, ainda foi para outro país jogar e condenado na Itália, correndo o risco de ser preso caso ele pisasse os pés no país. E até então não tínhamos ainda a forma como da onde surgiu essa denúncia, não tínhamos detalhes, sabíamos que que houve, né, a acusação. Mas aí em 2020 o Globo Esporte conseguiu as transcrições das gravações que a polícia italiana fez. E óbvio, evidente, isso foi para a boca do povo. Eram transcrições e não os áudios em si. Robinho, por sua vez, com a cara de pau dele, se defendeu dizendo que poderia ter, né, alguma tradução feita errada, os advogados também, assessores. Houve todo um briefing em cima do pobre coitado, né? Jovem rapaz famoso sendo acusado de algo que ele jamais cometeria. Mas aí, em 2023, chega o quê? Um podcast do UOL com todas essas gravações. Agora não eram mais transcrições. Estávamos ouvindo da boca do próprio Robinho tudo o que estava acontecendo. Aqui não tinha mais italianos tentando entender uma língua diferente. Eram nós, brasileiros, ouvindo exatamente o que ele tinha feito, como feito, e como foi o desenrolar de toda a investigação pela boca do próprio Robinho e de seus passos. A justiça italiana teve um processo muito longo para provar isso. Quer dizer, longo assim, eles condenaram o Robinho em primeira instância, depois o Robinho recorreu em segunda, e na terceira, de fato, ele foi condenado sem direito a recurso. Só que aí eles tinham um outro problema. O Robinho estava no Brasil, porque ele não é idiota, entendeu? Ele escapou o gato, veio embora pro Brasil e ficou aqui. A justiça brasileira tinha um pepino em suas mãos, que na minha opinião era muito fácil de ser resolvido, né? A questão é que o Brasil não tem uma lei que extradita, ela, muito pelo contrário, ela protege, né, nós brasileiros se cometemos algum crime fora do país. Mas, ainda assim, existe um clamor público em relação ao quê? A condenação dele aqui mesmo. Já que ele já estava aqui, ele podia cumprir a pena aqui. Na época em que o UOL divulgou o podcast, com todos os áudios, no mesmo dia já houve uma resposta do STF, que abriu todo o processo para poder decidir se ele ia cumprir ou não a pena aqui de 9 anos. E esse ano de 2024, em março, ele foi preso. Está na penitenciária de Tremembé. O caso Robinho vem para mostrar a gente que as pessoas podem sim, devem sim, independente da sua classe social, independente do seu patamar, se é famoso ou não, cumprir o seu, né, ter a pena, de fato, né? Apesar de que na época do Atlético, muitas pessoas defenderam o Robinho, inclusive quem era do meio esportivo. Uma vergonha, porque só a vítima sabe o que passa e passou e o que passa até hoje. O documentário é muito legal, é bacana, traz essa parte emocional da vítima, a gente ouvindo todos os detalhes da própria boca dela. A gente vê a ordem cronológica das coisas e como ela foi entendendo que quem era amigo não era amigo de verdade, enfim. Eu acho que para você ter uma visão ampla da coisa, você pode ouvir o podcast e logo depois você assistir o documentário. Vale a pena você assistir, vale a pena você ouvir o podcast e ter uma opinião ainda mais forte sobre o caso. No mais, estamos aqui de volta. O tema foi um tema assim meio assim, sabe? Mas é porque eu gosto de dar opiniões. A gente tem que ficar atirado em relação a tudo. E você, por favor, assista, comente e compartilhe este vídeo. Fale para as outras pessoas que isso está voltando. Não sabemos ainda quando, onde, por quê. Teremos aí, quem sabe, falar sobre Índio, que completou 20 anos. Meu ADM Álvaro Alves clama a volta desta série aqui para o canal. Nós estamos aqui querendo fazer maratona. Não sabemos onde, nem onde, nem porquê, mas estamos de volta. Calma, a casa está sendo ajeitada e é sobre isso. E você? Tá gostando do canal de volta? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho das notificações e a gente vai voltar. Foi meio assim, uma coisa assim, tá indo devagarzinho, mas a gente vai chegar lá. O importante é a gente ir, não é verdade? Sobre isso, tá tudo bem. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.